Olá pessoal, hoje quinta-feira, dia 15 de setembro, a gente vai comentar aí o fluxo estrangeiro no encerramento do pregão de hoje. Hoje eles terminaram com uma ponta compradora no nosso mercado à vista e também uma ponta compradora no nosso Ibovespa futuro. No dólar eles terminaram aí com uma ponta vendedora. Mais cedo no nosso giro, por volta de 1 hora da tarde, eles estavam acumulando cerca de 70 milhões de reais aí no nosso mercado de ponta compradora para o mercado à vista. Eles estavam com ponta vendedora para o Ibovespa futuro em cerca de 19 milhões, estavam também com uma ponta vendedora no dólar de 3 milhões. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que foi a evolução dos nossos contratos no dia de hoje? Olha pessoal, olha que interessante. É muito bom a gente poder surfar toda a movimentação do fluxo. Aí você comenta, poxa, mas o fluxo estava vendedor aqui no início do pregão de hoje. Concordo com vocês. Inclusive a gente teve aí um pico de venda por parte deles de 26 milhões de reais ao meio-dia. Deixa eu pegar um diferencial aqui que a gente usa para poder vocês perceberem a movimentação. Vocês perceberam que no nosso dia eles estavam comprador no Ibovespa em 70 milhões de reais. Dá uma olhada, pessoal, nesse gráfico do nosso mercado à vista. Olha aqui, pessoal. Isso aqui é a evolução deles no nosso mercado à vista no pregão de hoje. Quando a gente fez o nosso giro, por volta de 1 hora da tarde, eles estavam o quê? Com uma ponta compradora no nosso Ibovespa em 73 milhões de reais. Como é que foi o dia todo de dia de hoje? Ó, comprador praticamente todo o pregão. Então essa movimentação compradora a gente percebe que estava o quê? Ela estava maior do que a ponta vendedora por parte deles no nosso mercado futuro. Eles começaram inclusive nessa ponta vendedora menor do que a ponta compradora do nosso mercado à vista. Então, rapidamente, chegou uma hora que eles começaram a fazer o quê? Zerar essas posições. Às 2 da tarde eles tiveram aí praticamente aí o início de uma ponta positiva para o nosso Ibovespa futuro. Eles tiveram aí essa movimentação ascendente e terminaram aí com 37 milhões de reais no nosso mercado. E no dólar, pessoal, ambiente vendedor, inclusive engraçado desse processo é o seguinte, olha o que eles fizeram aqui quando a gente teve aí uma recuperação da moeda americana entre 10 e 11 horas, onde que a gente fez inclusive a máxima do dia, em 3372. Pessoal, eles socaram venda nesse patamar de preços. Aí, entre 11 e meio-dia, que a gente teve um recuo aqui de 3372 para 3343, quer dizer, quase 30 pontos, 29 pontos, o que eles fizeram? Recompraram praticamente quase todo o movimento. Isso aí é realmente o dinheiro esperto aí que atua no nosso mercado. Depois disso, eles retomaram essa ponta vendedora com mais pressão. A moeda americana, inclusive, andou de lado praticamente aí nas 2 horas seguintes e depois teve uma movimentação mais intensa aí de queda para a parte entre 3 e 4 horas da tarde. Entre as duas últimas horas do pregão de hoje, né, entre 4 e às 6 horas, eles tiveram aí uma diminuição dessa ponta vendedora, que a gente teve um pico aí praticamente igualando quase esse pico vendedor das 11 horas da manhã, e a gente teve inclusive também uma recuperação na cotação da moeda americana no final de pregão de hoje em base horária de praticamente aí 4,5 pontos. Bom, como projeção eles tiveram nas duas pontas alcançando aí lucros, no caso aqui do dólar futuro em relação ao preço médio, eles tiveram um lucro de 23 pontos, deu um pouco mais aí de 2 milhões de reais, e no caso aqui do Ibovespa futuro, eles tiveram uma projeção aqui de lucro de 65 pontos em relação ao preço médio, que deu um pouco mais aí de 40 mil reais. Dando uma olhadinha aqui na evolução diária dos nossos contratos, pessoal, hoje a gente teve um alívio, né? A gente teve uma variação positiva aí do nosso índice de 680 pontos e a gente teve aí uma movimentação compradora por parte deles, bem tímida, mas compradora por parte deles aí no nosso mercado. O que ajudou a calçar o movimento de hoje, que é essa expertise que a gente tenta passar para vocês aí pelo fluxo estrangeiro. É essa movimentação, pessoal. Eles perceberam que essa movimentação compradora no mercado à vista estava superior à movimentação vendedora no mercado futuro e isso foi se intensificando durante o restante do pregão e essa posição vendedora deles no mercado futuro chegou uma hora que eles falaram, opa, vamos recomprar aqui parte desse movimento e eles fizeram exatamente esse movimento de recompra, encerrando o pregão de hoje com ponta positiva aí para o nosso Ibovespa futuro. Lembra que a gente sempre comenta com vocês, quando as duas pontas estão olhando para o mesmo lado, seja de compra ou de venda, a probabilidade do nosso índice acompanhar é muito grande. Eles fazem muita diferença aí no nosso mercado. Então, a gente teve esse respiro hoje em relação à movimentação do Ibovespa
E amanhã, se eles continuarem nessa ponta compradora, nas duas posições, tanto para o mercado à vista quanto também para o mercado futuro, a probabilidade da gente continuar aí tendo um refresco na movimentação dos preços continua sendo aí com maior probabilidade. Em relação à movimentação do dólar, essa movimentação de hoje a gente caiu aqui, teve uma queda mais expressiva, né, 42 pontos em relação ao fechamento do pregão de ontem, e eles também atuaram na ponta vendedora, quer dizer, uma venda leve, né, pessoal, que eles ainda estão acumulando o quê? 100 milhões de reais de ponta compradora para esse contrato que vai encerrar aí no final do mês. Então hoje a moeda americana caiu e eles resolveram aí para vender um pouco aí no nosso mercado. Voltando lá para os nossos ativos, hoje a gente teve uma movimentação bem atípica aí em relação aos preços dos nossos ativos aqui em base compradora e vendedora por parte deles. A gente já tinha percebido no nosso giro, eles estavam atuando na ponta compradora em Itaú e na ponta vendedora em Itaúsa, a holding, né? Então, quer dizer, eles continuaram nesse mesmo patamar aí até o final do pregão de hoje. Inclusive, no nosso giro, eles estavam com proximidade muito grande entre ponta compradora e ponta vendedora, mas para o final do pregão eles começaram a ter aí uma ponta compradora em Itaú um pouco mais intensa aí para o nosso mercado. Bom, para os ativos que eles atuaram na ponta compradora, olha aqui, pessoal, 0,95 de alta de variação média, né? E na ponta vendedora 1,43. Como o volume comprador deles hoje, no pregão de hoje, foi mais intenso, mesmo eles perdendo mais aqui 1,43 nos ativos que eles atuaram na ponta vendedora, como o volume comprador foi maior, como vocês estão percebendo aqui, eles ainda conseguiram aí oferir lucro no nosso mercado à vista, cerca de 800 mil reais no nosso pregão de hoje. No mercado de opções, a gente consegue perceber aqui que eles conseguiram hoje oferir lucro nas opções de Petrobras e no caso das opções de Vale, eles tiveram prejuízo. No caso das opções de Petrobras, a gente já tinha percebido no nosso giro que a ponta era compradora, inclusive estava com volume menor, cerca de 200 para um lado e 200 para o outro. Olha como é que eles intensificaram essa ponta compradora para as opções de Petrobras. Saíram aí para 1 milhão e 300 e também aí para 400 mil de venda de put, que é também projeção de alta. No caso de Vale não, pessoal, Vale eles atuaram aí na ponta vendedora, inclusive aumentaram esse carro aí de vendas nas calls, passaram aí de 150 para 800 e no caso das puts eles mantiveram praticamente aí o mesmo patamar. Na hora do nosso giro eles estavam vendendo cerca de 250 mil reais. Dando uma olhadinha lá no nosso quadro, a gente vai conseguir perceber que a movimentação por parte deles já está bem mais consistente aonde? Nas novas séries que estão sendo aí já com maior liquidez no nosso mercado. A série J, no caso aqui, ó, Petri J13, eles atacaram hoje como carro-chefe de compras. Inclusive uma opção que teve uma valorização aí de 18% no nosso mercado. As opções que eles compraram tiveram uma variação média de 20%, 20,47%. E no caso aqui das opções que eles venderam, eles tiveram uma variação média de 3,53%. No caso aqui de Vale, eles conseguiram até lucrar nas opções que eles venderam. Inclusive venderam aí a Vale J14, já também a série J, que vai entrar em vigor a partir de segunda-feira, só que eles já estão tendo aí maior liquidez para essas opções e como carro-chefe de vendas eles tiveram aí uma desvalorização de 2,17% para essa opção no pregão de hoje. Então na ponta vendedora eles lucraram aí 1,94%, só que na ponta compradora eles perderam 10%, 10,15%. Essa ponta compradora de prejuízo não conseguiu abater aí no caso de Vale a ponta vendedora por parte deles aí de projeção de lucro que eles tiveram no nosso mercado. Ok, pessoal? Bem interessante a gente sempre acompanhar o fluxo. A gente tem aí essa movimentação de valorização do nosso índice acompanhada por quem, pessoal? Acompanhada exatamente para o fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha e são sempre realmente bem assertivas na movimentação do nosso mercado. Fico por aqui. Quem gostou do vídeo, pessoal, dê um joinha, se inscreva aí no nosso canal para que a gente possa ser aí com maior número de inscritos, ter maior visibilidade também para os canais que têm como nicho esse mercado financeiro dentro do universo do YouTube. Um forte abraço a todos e até amanhã.